Ok. Boa noite. Rogando aos anjos que são bons espíritos, nos auxiliem e nos acompanhem nessa pequena jornada de trabalho. Que os nossos corações e ouvidos possam verdadeiramente estar dispostos a ouvir a mensagem de Jesus, através dos exemplos que ele nos deu. Zaqueu é um dos mais fortes exemplos. Não é tão simples quanto parece constar nas Escrituras. Porque, aliás, toda a Escritura fala Escritura e não digo Bíblia. Pede, porque a Bíblia é uma do homem. Já a Escritura é um texto, é um documento sagrado, porque ele emitido por ordem dos céus, enquanto a Bíblia ela é um instrumento construído dentro do Império Romano, no momento em que havia a mudança do cristianismo primitivo para o catolicismo como religião oficial do Império Romano. Pelo governo Almeidas, a função sobre a Federação Espírita do Estado da Bahia, mais precisamente na sede histórica, onde coordena o trabalho de assistência espiritual. Gostaria de salientar que o fato de nos habilitarmos ao trabalho em uma casa espírita não quer dizer que nós sejamos privilegiados. Muito pelo contrário, dizia para o meu amigo aí, que quanto mais trabalho aparece, mais a moeda é acionada, porque somos triturados diversas vezes ao longo da jornada de um dia, testando naturalmente a nossa habilidade para a autotransformação e, consequentemente, a autorregeneração. Palestrante não é nenhuma figura dotada de poderes especiais, apenas tem a obrigação de utilizar o sistema da fala para transmitir as mensagens que a espiritualidade maior se deseja. O tema Zaqueu, ele é palpitante demais. Mas antes de iniciar, eu gostaria de perguntar se alguém sabe aqui, dos encarnados, porque se perguntar aos desencarnados, eles vão dizer que até sabem. Mas eu quero perguntar aos encarnados. Vocês sabem a história de Zaqueu? Mais ou menos, não tem importância não. Diga assim, eu conheço mais ou menos. Eu sei mais ou menos isso, mas não falou para começar. A situação que ele queria ver Jesus, e aí subiu no meio daquela multidão, daquela multidão toda. Isso, na verdade, se estiver enganado, ele era um homem de posse, né? E ele, assim, apesar de naquele momento muito ligado a questões materiais, ele ficou encantado com o poder que já existia. Então, mais ou menos um processo de despertar os desafios. Mais ou menos, pronto, chegou no bom caminho, chegou no mais ou menos. Não, mais ou menos já é um bom começo. O que você pensou, mas ficou assim, que pode ser. O que a gente ouve sobre Zaqueu é que ele era um homem pequeno, estava pequeno. Ele queria muito ver Jesus e para isso ele subiu no mar. E também ele queria muito que Jesus fosse jantar na sua casa. Então, convidou, e Jesus aceitou mesmo, sendo criticado por ser Zaqueu, um homem de grandes posses, ele tinha muito dinheiro, então eles achavam que
uma coisa, né? A simplicidade de Jesus não combinava, não condizia com o cobrador, pecador, cobrador de impostos, mas aí é que reside, estamos aí que existe em nós. O Zaqueu que existe em nós. Zaqueu era um cobrador de tributos. Ele era judeu, mas em verdade ele não era amigo dos judeus, ele era amigo do homem de estatura mediana. Ele sobe a um sicômoro, porque ele, de estatura baixa, ele não podia ver Jesus e a turba que acompanhava Jesus quando Jesus atravessava a região onde ele estava, e ele queria muito conhecer aquele homem simples que impactava as multidões. Sobe ao sicômoro para ver a passagem. E o interessante é que quando ele sobe ao sicômoro, Jesus vai passando, para no sicômoro e diz: desce daí, Zaqueu, e o chama pelo nome. Como Jesus, sendo um homem simples, como Jesus, sendo um homem que nada tinha a ver com o Império Romano, podia conhecer com extremo detalhe um homem chamado Zaqueu, que era um publicano, um cobrador de tributos. Jesus sabia quem ele era e o convida a descer. Quando convida a descer, ele vendo a autoridade de Jesus, ele, além da autoridade, o vigor, a força magnética de Jesus, ele deseja ter aquele homem na sua casa, como quem não gostaria de receber Madonna, quem não gostaria de receber Gisele Bündchen, quem não gostaria de receber Lula, quem não gostaria de receber na sua casa uma autoridade qualquer. Né? Todo mundo gosta que aquilo enaltece, aquilo envaidece. E ele, na sua vaidade, gostaria de se ver como uma criatura exaltada pelos demais por haver recebido Jesus na sua casa ou si. Não era comum que os pobres tivessem, os mais simples, tivessem acesso àqueles que tinham ricos. Eles não recebiam pobres em suas casas, mas eles recebiam autoridades, porque eles eram escravos de um sistema publicano. Nós hoje estamos num sistema republicano, cuja etimologia da palavra república quer dizer aquilo que é do povo. E o poder romano havia se constituído com esta bandeira, um poder que emanava de Roma para o povo. Zaqueu era um homem que era empregado desse sistema como cobrador de tributos. Portanto, Zaqueu extorquia os judeus 4 vezes mais do que aquilo que deveria ser cobrado como tributo. E isso o fizera um homem extremamente rico. 5, 10 vezes mais que todos os outros, pela extorsão que ele praticava, e ele acumulava bens por conta de tudo isso. O que isso tem a ver com nós mesmos? Isso quer nos dizer alguma coisa? Bem, é o que nós vamos ver. Mas antes, eu sei que pode ser muito forte essa inquietação que eu faço, essa provocação do pensamento.
mas o que verdadeiramente essa história tem a ver com cada um de nós. E, claro, estou mais incluído que todos os carnados e os desencarnados presentes. Né? Mas antes eu quero pegar essa resposta. Eu vou ler para vocês uma passagem que está em Tiago, capítulo 2, versículo 11. Tiago diz assim: porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estará feito transgressor da lei. Vou repetir, porque isso merece de nossa parte exame e reflexão. Tiago, capítulo 2, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério. Quem foi que disse não cometerás adultério? Hein? Esse João parece que vem com um espanador para sacudir os ventos que a gente guarda. Guarda esses ventos. Que horas a gente vai. Quem foi que disse? Não cometerás adultério. Hein? Vamos ver. Não cometerás adultério. Isso está dentro do Decálogo, que é o primeiro código ético-moral que Deus estabelece no Monte Sinai para a ordenação da vida coletiva. Os conhecidos 10 mandamentos, que mais pertencem às aulas de catecismo do que, basicamente, algo que possa servir para a nossa reflexão no modo de viver. Então, lá no Decálogo está, não roubarás. Lá no Decálogo está, não cometerás adultério. Tratando de Zaqueu, eu vou tratar aqui do não roubarás. Ora, se no Decálogo estava não roubarás, por que Zaqueu se movimentava tanto em acumular bens, extorquindo os hebreus, os judeus, e sendo odiado por eles? Por que os judeus odiavam tanto Zaqueu pela atividade que ele desenvolvia? Era somente porque ele era um cobrador de tributo? Não. Era porque Zaqueu também roubava. E Zaqueu roubava porque ele tinha interesse em apresentar os bens fruto da sua atividade. Quais são os bens que a nossa atividade, enquanto humanos, trabalhadores, responsáveis pela nossa existência, quais são os bens que nós verdadeiramente acumulamos? Em sã consciência, alguém aqui diria que estaria satisfeito em ser pobre? É uma saia. Alguém? Tem alguém aqui que se diga, eu sou pobre? Não, não me diga que pobre é o diabo que perdeu a graça de Deus, porque não é verdade. Alguém pensou isso para mim. Alguém pensou. Quem foi? Foi você. Foi. Eu nem acredito neles. Ele nem acredita? Claro, eles são nós mesmos. Cada um que cuida do seu. Cada um que cuida do seu diabo.
Todos nós temos? Hã? Esses seus não pegam as coisas difíceis, não é difícil. Ela ali diz que pega as coisas difíceis. Bem, vamos voltar aqui ao que está em Tiago. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estará feito transgressor da lei. A lei é o conjunto. Logo, se eu pego em um item, eu sou pecador por todos os outros. Mas nós temos a prática de julgar pecador o outro. O mal está no outro, não em mim mesmo. Eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Aristóteles, o grande filósofo, como estava envolvido na egrégora de Cristo, aparece dentro da Grécia, trazendo aquele princípio, aquele axioma que diz, conhece-te a ti mesmo primeiro. O que verdadeiramente nós conhecemos ou nós sabemos de nós mesmos? O que nós sabemos de nós mesmos sobre o Zaqueu que existe dentro de cada um de nós? Eis o problema. Esta é a grande questão que nós deveríamos estar ocupados. Ao invés da gente estar preocupado com os diabos, com os demônios, que os outros apresentam, porque Zaqueu, naquele momento, poderíamos dizer que ele tinha um demônio com ele. Qual era o demônio que ele tinha? A cobiça. A cobiça. E cobiça, no decálogo está lá, não cobiçarás a mulher do próximo. Vocês sabem o que é cobiça? Cobiça, meus irmãos, é desejo desenfreado. Se nós cobiçamos alguma coisa, nós temos uma perda dos freios para aquilo que nós cobiçamos. Mas nós condenamos com muita frequência, a exemplo, aqueles que roubam. Eles roubam, eles cobiçam de alguma maneira. Nós também cobiçamos. Vamos ver então quais são os desejos que nós frequentemente nos alimentamos. Ou melhor, perguntando qual é o céu que nós desejamos constantemente para a gente viver. Alguém pode me dizer o desenho do seu céu? Como é o céu? E nós construímos para o nosso. É um céu espiritual ou é um céu de delícias materiais? Zaqueu roubava porque ele queria ser bem visto pelo Império Romano. Ele roubava, mas ele tinha que se apresentar. Quantos casos nós conhecemos daqueles que prestam ou são servidores públicos e que se apropriam dos bens que pertencem ao povo? Quantos casos dessa natureza nós estamos vendo? São os zaqueus que estão operando na vida. Zaqueu, como um publicano, ele mais depressa atendia à República Romana do que, basicamente, os interesses que os judeus tinham.
nós também vivemos essa dicotomia, essa separação. Nós temos aqueles que se beneficiam do poder público, que enriquecem no poder público, e nós temos do outro lado os pobres, que aqui eu não vi ninguém aqui disse que era pobre, né? Do outro lado tem os pobres que pagam a conta. Volto a perguntar de novo, será que aqui tem alguém pobre? Hora da gente se avaliar. Tem alguém que se considere, aos olhos de Deus, uma pessoa pobre? Existem vários tipos. Então vamos tergiversar. Vários tipos de pobreza. Como a plateia é grande, cada um pode escolher a sua. Mas sério, eu estou me referindo exatamente à história de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico de dinheiro, ele era pobre espiritualmente, ele não enxergava que aquilo que ele fazia estava errado, ou até mesmo enxergava, mas ele não consertava. Ele continuava fazendo porque para ele era muito mais interessante aparecer o dono do outro. E hoje nós vivemos assim, em eterna busca de nos mostrarmos melhor e quanto mais, melhor. Haja visto, né, diversas situações em que pessoas estão perdendo a vida em busca de uma riqueza material através dos jogos. Volta e meia a gente vê aí casos de pessoas que abdicam da própria vida porque se viveram de tal maneira que não conseguem mais se recuperar. Aí, nesse caso, ele não está se tornando apenas pobre financeiramente. Ele está também se tornando pobre emocionalmente, moralmente, principalmente emocionalmente. Tem uma coisa quando se tem, se tem alguém pobre, eu não me considero uma pessoa pobre. Não me considero uma pessoa pobre pelo seguinte, porque eu tenho, né, a minha fé, eu busco todos os dias alimentar essa fé através de boas ações, de boas práticas. Eu tento melhorar todos os dias como uma colaboradora das Caras de Jesus, porque através dele posso me sentir, tenho me sentido uma pessoa melhor. Isso não me faz, não me diminui com relação à questão financeira, porque eu não uso dela para pisar ninguém, para maltratar as pessoas, para utilizar como forma de aparecer. Hoje, eu vivo daquilo que eu busquei, através do estudo, através do trabalho, né, porque como aposentada é isso que a gente acaba fazendo. E posso até dizer que hoje eu já tenho mais tempo de aposentada do que de trabalho. Então, é uma situação que me deixa confortável. Mas isso não faz com que eu queira ter muito mais, porque eu não preciso. Se você cobisse, exatamente, além do básico do resultado. Com o meu tempo, eu passei 31 anos da minha vida no serviço público. E para minha casa nunca foi nada que eu tivesse acesso, porque aquilo ali não era meu. Eu era apenas gestora do que ali se encontrava. E eu vejo muita gente justificando que, por ser público, posso pegar e levar para casa. E isso me refiro a um grampeador, a uma resma de papel, a um lápis, a uma caneta, porque as pessoas pensam que cobiçar e se apropriar de bens tem que ser uma coisa grande. Para mim, moralmente, é a mesma coisa. A caneta, o lápis, o milhão, o desvio da verba que deveria ir para a educação, o remédio falsificado que os laboratórios vendem para o governo, matando pessoas, né? Sem que aquilo lhe dê em nome do Zaqueu da vida, né? Que quer ter mais e mais para apresentar alguém. Perfeito, perfeito. O senhor está parado, está de parado. Deus me falou.
Encarnados e desencarnados. Aqui eu não sei o que significa encarnados e desencarnados. Olhem bem, meus queridos. Os desencarnados estão todos sentados. Olhem bem, meus queridos. Isso que nosso irmão colocou aqui é de uma profundidade impressionante. O nome disso é integridade de consciência no cumprimento do dever. E em nome da doce e saborosa satisfação que a gente tem de acumular, a gente perde os freios morais diante das nossas atitudes. Se todo mundo rouba, por que eu também não posso roubar? Se todo mundo acumula, por que eu também não posso acumular? Se é do Estado, se é público, me pertence. É um equívoco lastimável. Não é do Estado, é do povo, é de um conjunto. E não está disponível para a apropriação indébita como um bem particular que eu possa ter na minha casa. Darei um exemplo ocorrido na cidade de Salvador, no final da década de... aliás, no meados da década de 80. O município resolveu implantar ao longo da sua avenida principal, daquela época, Avenida 7, cestinhas de lixo para que os transeuntes, as pessoas circulantes, pudessem depositar aqueles pequenos resíduos, aquele pequeno lixo, do trânsito, do movimento. O papel que sai do banco, a nota fiscal que sai da loja, para diminuir a quantidade de lixo acumulado na sarjeta do logrador. Sabe o que é que aconteceu 30 dias após? As cestas eram de alumínio, toda perfurada, num tamanho de 80 a 90 centímetros, e eram dispostas na calçada, onde as pessoas estavam transitando. É um pequenino exemplo. Pois bem, as pessoas roubavam para fazer jardineiras nas suas casas. Surgiu o serviço público do telefone. Quem não lembra do momento em que você, para fazer uma ligação telefônica, você precisava enfrentar uma fila e ter aquelas fichinhas na mão para você se comunicar. O telefone público emitia e recebia as chamadas. Sentar numa praça, no banco de praça, para receber uma ligação telefônica e enfrentar aquela fila gigantesca. Pois bem, tinha gente que entendia que o telefone público era melhor se ele não tivesse com o aparelho, e arrancavam, cortavam o aparelho para levar para casa, e não tinha proveito algum, porque ele se desconectava completamente da parte primordial da sua estrutura. Nós estamos falando de coisas pequenas. Há um adágio que diz: quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Logo, o meu edifício moral precisa saber que material eu construo ele e qual é o alicerce que o meu edifício moral ele possui. O edifício moral de Zaqueu era do lucro e da aparência. Nós estamos há 2000 anos depois e nós estamos ainda dependentes da aparência. E surgiu uma palavra que personifica
esse cuidado nosso com a aparência, que é, nas redes sociais, o status. As pessoas se falam, as pessoas se premiam umas às outras pelo status que ela possui. Eu tenho um vizinho, se ele colocar o carro na porta, o status dele modifica. Se ele apresentar os seus europeus, ele já tem um status diferente. O mundo que nós vivemos hoje, ele é tão corrupto quanto ao momento, por isso Jesus está voltando, não mais para os encarnados, mas para o plano espiritual, pelo grau de corrupção, como Jesus vai dizer, até os poderes do céu, naquele período, serão abalados. E nós, com a atitude que nós costumamos ter, nós chegamos a abalar os poderes do céu com o uso do livre-arbítrio e da nossa liberdade. Porque, como a pergunta fora feita, ninguém quer se ver ou se achar pobre. Todos nós queremos apresentar os bens que a nossa pequenina trajetória na superfície da terra haja acumulado. E nós queremos apresentar como fruto do nosso trabalho a acumulação, como Zaqueu também apresentava-se ao poder romano com a sua acumulação. E nem sempre a acumulação que a gente busca, ela tem o sentido da paz. De que adianta, e Jesus vai dizer, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma para o inferno? Porque este é o inferno que a sociedade atual, ela vivencia, ela acumula muito, mas o travesseiro não conhece a cabeça do homem em estado de paz, porque ele passa o seu dia acumulando, ele se deita ao travesseiro acumulando, ele se levanta disposto para acumular. Porque o que ele tem não lhe basta. Aí eu entro com a palavra de Jesus, que ao entrar na casa de Zaqueu e ouvir, ao postar-se ao chão para a partilha do pão, embora os fariseus presentes ao longo da turma censurassem Jesus e os demais, porque não haviam lavado as mãos para a partilha do pão. Jesus, percebendo a argumentação psíquica que fazia naquele momento, Jesus faz uma advertência sobre as mãos não lavadas. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que trata perfeitamente dessa questão. O problema maior é que nós estamos vivendo um período em que nós gostamos da síntese e a mídia oferece. E nós não mergulhamos no estudo necessário para a gente compreender verdade relativa, naturalmente, porque a verdade absoluta é Deus, mas nem por isso a gente se dedica a pesquisar. E a gente vive do ouvir dizer. Eu ouvi dizer, mas eu, particularmente, eu não me detive a examinar, a pesquisar, a procurar saber. Pois bem, quando Jesus senta-se para comer o pão, Jesus tinha uma aura, tem uma aura tão gigantesca que equivale a milhões de sóis. Nossa, a forma de luz. E esta aura de Jesus levou 1000 anos para ser adaptada para a sua vinda à Terra em um corpo carnal incorruptível, porque não fora gerado pela cópula sexual, mas pelo trabalho de Deus. Maria fora arrebatada, levada até o templo pelo anjo Gabriel em desdobramento, e lá Maria comeu o pão em desdobramento,
bebera um cálice de vinho. Naquele momento nascia a fecundação de Jesus. Essa é uma parte espiritual belíssima, né? A história da vida de Jesus. Naquele momento, então, Jesus, com todo o seu magnífico poder, sentado ali na partilha do pão, ouve de Zaqueu a coisa mais preciosa que poderia ocorrer naquele encontro. O que foi, meus irmãos, que Zaqueu disse para Jesus? Ele, extremamente tocado, extremamente magnetizado pela aura de Jesus, Zaqueu diz: Senhor, doravante, devolverei ao quádruplo tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo, Senhor, que eu defraudei. E Jesus diz a Zaqueu: bendito seja esta casa, porque a salvação entrou nela. Palavras de Jesus a Zaqueu. E qual era, meus irmãos, a salvação que Jesus estava apresentando naquele momento sobre Zaqueu? Qual era o fato que Zaqueu havia apresentado a Jesus para que Jesus dissesse a ele estas palavras? Sabem? O arrepende. Zaqueu, diante do magnetismo de Jesus, ele se autoexamina e ele se vê como uma criatura miserável que havia roubado tanto. Mas ele não tinha, conforme nosso irmão estava conversando, ele não tinha felicidade, ele tinha tudo, mas ele não tinha paz. Naquele momento em que Jesus diz: a salvação entrou nesta casa, a casa que Jesus se refere, não era a casa erguida de paredes, era o coração de Zaqueu. Naquele momento, o coração de Zaqueu havia se aberto para a grande verdade, que para ele ser feliz, ele não precisava, ele não necessitava extorquir os seus irmãos. A pergunta, meus irmãos, que fica é: qual é o preço do quanto de paz que nós acumulamos por dilapidar os nossos irmãos? Quantos conflitos, quantos traumas, quantos problemas se desenvolvem no emocional da criatura pela incúria das nossas atitudes. Conforme está em Tiago, aquele que erra um item da lei, erra todos os outros. Se eu não sou capaz de zelar pela paz que deve estar no outro, eu não sou digno da paz que eu julgo merecer. Porque eu não sou um trabalhador da paz. Zaqueu, ao se arrepender das suas atitudes, do que houvera cometido durante tantos anos como extorquidor dos seus irmãos, ele se arrepende, ele se converte. Por isso, no início desta apresentação, eu dissera então que Zaqueu possui uma história muito mais profunda do que a superfície que nós costumamos examinar sobre a questão. É esse desdobramento que eles estão sendo apresentados neste momento pela espiritualidade que acompanha este trabalho.
incrível fora o momento que esta palestra tivera dada o início e eu observei a quantidade, a curva de desencarnados que esta palestra atraiu. Pegava a iluminação do espaço, ela seria infinitamente menor. Nós somos velhos, sensíveis, e temos também que interagir com uma quantidade impressionante de encarnados atraídos por este tema, porque a história disso aqui carrega em si o arrependimento que nós não costumamos ter para as atitudes que nós cometemos como naturalidade, como normalidade. O arrependimento que a gente não tem. Um outro forte exemplo de arrependimento que está toda a história de Jesus, exemplo educativo para nós, porque Jesus é um grande pedagogo de almas. Naquele momento que Jesus estava na cruz, ao lado dele havia um ladrão. Tão ladrão quanto Zaqueu. Esse ladrão roubava a pessoa. Zaqueu roubava no tributo. Conforme o princípio que está na lei, há alguma diferença entre A diferença passou no julgamento. O julgamento que é feito, mas ambos eram pecadores do mesmo princípio. O ladrão que estivera ao lado de Jesus repreende Barrabás e pede a Jesus, olhando a sua grandeza, pede a Jesus, pela sua grandeza, que o considere e que naquele momento da entrada dele no céu, que lembrasse dele. O nome desse ladrão era Dimas. E ele pede a Jesus e ele consegue, mas ele é barrado pelos anjos a um desdobramento espiritual no momento da entrada, porque a aura de Dimas era uma aura de ladrão. E ele, quando se aproxima, através da porta estreita, o conselho de anciãos, de anjos, anciãos que estavam ali com Jesus, preparando a entrada daquele imenso cortejo, após os 40 dias que Jesus estivera na superfície da terra, ele aparece. E o conselho de ancião pergunta: quem é este com o aspecto de ladrão? O aspecto eram as cores, por isso eu disse, era o brinquedo daquela criança. Quem dera eu tivesse as cores e este brinquedo está nas suas mãos. Porque quando nós fomos constituídos na forma primária, nós éramos seres coloridos, belos e bonitos. Adão tinha 20 anos quando fora constituído, era a sua idade. Já tinha um pouco de entendimento, porque se ele não tivesse entendimento, ele não responderia a Deus quando eu ouvi a sua voz me chamar, eu corri e me escondi. Logo, se ele correu e se escondeu, ele tinha entendimento do que ele houvera feito. Então, ele não era um ser tão ignorante quanto possa parecer. Nós também, meus irmãos, não somos tão ignorantes quanto possa parecer quanto a verdade. Porque Deus dissera que colocaria as suas leis dentro do nosso coração. E o nosso coração, conforme a palavra dessa exposição sobre o nosso irmão Zaqueu, no momento em que a palavra de Jesus diz a salvação entrou nesta casa, não eram as paredes da casa de Zaqueu, era o coração dele que havia se arrependido pelas suas práticas, pelas suas atitudes. E eu pergunto aos carnados e aos desencarnados, será que nós temos um momento de reflexão sobre as nossas práticas, sobre as nossas atitudes?
Será que nós nos julgamos merecedores do perdão de Deus para as nossas práticas, para as nossas atitudes? Ou os bens e a minha prática de acumulação é mais do que suficiente para me apresentar a Deus como um indivíduo que se ocupa, para acumular, não para ser. 31 anos de aposentada, vive conscientemente daquilo que é básico para a sua existência. Se nós fizermos uma avaliação desse momento, será que nós temos o que é essencialmente necessário para o nosso viver, ou nós ainda temos um saqueio dentro de nós que precisa ser varrido, que precisa ser corrigido, que precisa do arrependimento sincero para modificar-se na sua presença aos olhos? Não os preocupeis, carnados e desencarnados, com a aparência para aqueles que preocupem-se como o juiz que está dentro de cada um de nós é capaz de julgar a nós mesmos. E o nome desse juiz é consciência. Nós precisamos ter não somente a consciência do dever, mas a consciência do nosso compromisso com Deus dentro de cada um de nós. E eu termino esta apresentação dizendo que ao saírem desta casa, levem, ao atravessar o umbral da casa de cada um de vocês, assim como aqueles que já estão às portas do umbral, precisam rever o seu modo de ver e o seu modo de ser, e ao retornar, reflitam o quanto de Zaqueu há em cada centímetro quadrado da existência de cada um dos senhores presentes. E que destino cada um dará a este Zaqueu, porque não existe a possibilidade de dois prédios ocuparem o mesmo espaço no tempo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Naquele momento, Zaqueu servia a Mamon e não a Deus. A nossa existência pertence finalmente a Mamon ou a Deus. Muita paz.